Bem-vindos a mais um vídeo do nosso misterioso canal, onde vamos embarcar em mais uma jornada através do desconhecido e tentar desconstruir os eventos enigmáticos que cercam o incidente de Varginha. Esta cidade situa-se no estado de Minas Gerais e foi palco de relatos sobre uma misteriosa criatura extraterrestre e nave alienígena. Analisando testemunhos, teorias, evidências e acrescentando novos dados que surgiram a público nos últimos anos, prepare-se para mergulhar no caso mais célebre da ufologia brasileira e um dos mais discutidos no mundo. Num mundo repleto de segredos, existem mitos que desafiam a nossa frágil compreensão da humanidade, da vida, do próprio tempo e do espaço. Venha conosco nesta viagem por estes relatos reais e tire as suas próprias conclusões. Estaremos realmente sós na imensidão do universo? O incidente de Varginha ocorreu na cidade de Varginha, localizada no sul do estado de Minas Gerais, Brasil. As datas exatas do incidente estão situadas em janeiro de 1996, por volta da 1h da manhã, quando múltiplos testemunhos afirmaram ter visto uma misteriosa nave, descrita como uma espécie de submarino, nas proximidades da cidade. Este acontecimento desencadeou uma série de relatos, investigações e debates que perduram até os dias atuais. O caso é um dos incidentes com mais testemunhas oculares e relatos entre os acontecimentos ufológicos a nível mundial. No início da madrugada de 20 de janeiro, em Varginha, um evento extraordinário captou a atenção dos residentes locais. Por volta da 1h da manhã, a 10 quilômetros da cidade, um casal de agricultores, Eurico Rodrigues e sua esposa, relataram ter acordado com barulho de animais agitados. Saindo de casa para averiguar, terá avistado uma nave incomum nos céus a cerca de 5 metros do solo. Descreveu-a como tendo a forma de um submarino, com luzes piscando ao seu redor. A nave parecia pairar silenciosamente no ar por alguns minutos antes de desaparecer misteriosamente no horizonte. Este avistamento inicial despertou especulações e alimentou o clima de mistério que cercava Varginha naquela noite. Mais tarde, já pela manhã cerca das 9h, ocorre um novo avistamento, mas desta vez de uma criatura. Crianças que brincavam no bairro Jardim Andere, na zona sul de Varginha, alegaram ter visto uma figura estranha dentro de uma construção. De acordo com a descrição, a sua figura faria lembrar um humano, mas com algumas características de animal em simultâneo. Disse que na época os bombeiros foram acionados e que teriam conseguido capturar a criatura com uma rede e terá sido levada para a escola de sargentos do exército da ESA. Horas depois os boatos já circulavam abundantemente pela cidade, mas isso era só o início. Por volta das 15h30 da tarde, duas irmãs e uma amiga regressavam a casa por um conhecido atalho por meio de alguma vegetação. Depararam-se com uma criatura estranha que não se parecia com nada que já tivessem visto. Assustadas, fugiram do local. Valquíria Silva descreveu um humanoide, abaixado, pele marrom muito brilhante, olhos vermelhos, 3 chifres no cimo da cabeça. Liliane Silva, irmã de Valquíria, faz exatamente a mesma descrição e disse ter a certeza que não era a gente vestida. Senhor Lázaro, morador da zona, terá visto as 3 amigas a fugir do local do avistamento, mas já não viu o alegado ser que teria fugido com o susto. Especula-se que nesse mesmo dia esse ser foi capturado por 2 policiais e levado para o hospital da cidade. A cidade nas horas seguintes viveria uma inexplicável, mas palpável agitação, entre avistamentos de corporações desconhecidas, exército, todo tipo de autoridades locais, nacionais e até internacionais. Fala-se que o diretor da NASA terá vindo ao Brasil na época, trazido pelo próprio secretário de Estado americano. Declarações do escritor e ufólogo Marco Antônio Petit, que escreveu o livro A Varginha, Toda a Verdade Revelada. Segundo o ufólogo, diz ainda em seu livro que as criaturas encontradas terão sido sim levadas para Campinas. Existem relatos ainda de que um jovem militar envolvido na captura de um dos seres teve contato direto com a criatura e veio a falecer uns dias depois, pois não usava nenhuma proteção a quando da captura.
Motivo da morte terá tido origem em duas bactérias diferentes, uma delas provocou falência dos pulmões e outra dos rins. Dr. Cesário Furtado afirma que patologias dessas ocorridas em simultâneo é muito raro. Marco Eli Xerezi foi sepultado envolvendo um clima de encobrimento, não existindo nem velório ao seu corpo. Terezinha Galo, falecida em 23 de novembro de 2011 aos 80 anos, Dona Terezinha em abril de 1996 participava num evento de aniversário com poucas pessoas no zoológico da cidade. Em certa altura e enquanto fumava, apanhou um valente susto. Ao seu lado, a uns escassos metros no meio da vegetação, avistou um ser semelhante ao descrito pelas três meninas. Descreveu como uma criatura estranha, com uma boca rasgada e características que não se encaixavam na descrição de uma pessoa comum, segundo o seu relato. A criatura possuía ainda pele escura, olhos grandes vermelhos, e um corpo fino e alongado. Diz ter ficado durante alguns segundos fixando o ser e ele retribuiu o olhar fixo, até que desapareceu entre a vegetação densa do local. O ufólogo Vitório Pacaxini tem continuado a recolher informação sobre o caso. Segundo ele, teve acesso a alguma informação privilegiada durante os últimos anos. Ele afirma que as criaturas em causa foram levadas para a Unicamp, Campinas na época. Ele continua a afirmar que existem várias testemunhas do caso, embora muito receosas devido a um clima de medo e ameaça generalizado, que acontece até ao dia de hoje. Existem, segundo ele conta, vários vídeos e fotos de qualidade excelente nas mãos das Forças Armadas brasileiras, mas também muito material nas mãos de civis, esse sim, mais amador e regra geral sem grande qualidade. Ele ainda afirma que o ser é real e não pertence a este mundo, diz com enorme confiança e convicção. Existe uma grande quantidade de relatos de avistamentos e encontros com entidades estranhas, que contribuiu para solidificar a narrativa do evento e aumentar seu alcance e visibilidade durante os anos. Em maio de 96, Dona Luísa, mãe das duas meninas que terão visto a criatura, afirma ter recebido uma visita de 4 homens bem vestidos com terno e gravata, que tentaram subornar a família e pedir para desmentir o caso publicamente, aliciando a mãe das jovens com ofertas de dinheiro. Disse que o caso foi considerado pelas autoridades competentes e militares como ultrasecreto. Especula-se que após o aniversário do 25º ano do acontecimento, mais documentos e informação surgirá à luz do dia em breve. A cidade de Varginha projetou-se a nível nacional e mundial com base na história passada no ano 1996. Em toda a cidade existe referências ao caso como estátuas, painéis, lojas de acessórios alusivos ao tema e um imponente reservatório de água em forma de disco voador, feito em 1999, captando a atenção de estudiosos entusiastas e curiosos da ufologia. O interesse público por fenômenos extraterrestres tornou-se um tema frequente de debates, documentários e investigações. O caso de Varginha também inspirou a criação de obras de ficção, filmes, livros e até mesmo peças teatrais. Trouxe uma sensação de mistério e fascínio à cidade de Varginha. Há quem diga que Varginha perdeu uma oportunidade de negócio em relação ao sucedido, como acontece com o caso Roswell nos Estados Unidos, onde o fenômeno terá sido muito bem aproveitado, destacando-se a realização de festivais, decorações, e uma toda economia gerada em torno da história. Encarregado na época do IPM, Tenente-Coronel Lúcio Carlos Pereira, terá lançado a conclusão oficial publicamente na revista Isto É, concluindo que o avistamento das 3 meninas nada mais seria do que a presença de um morador local, que sofria de perturbações psíquicas, cidadão conhecido como Mudinho, alegando que o homem estaria agachado e encostado no muro, possivelmente sujo devido à chuva e lama, que foi confundido, gerando pânico nas crianças. Em relação a outros avistamentos, nada é descrito no documento. É sabido que durante vários anos, Dona Luísa e suas filhas só estavam dispostas a dar entrevistas mediante pagamento de cachê.
Denotamos uma certa descredibilização generalizada nos moradores da cidade quanto ao caso. Parte da população parece não valorizar o suposto incidente. A senhora acredita no ET de Varginha? Não. Não acredito. Acredito. Mais ou menos, sabe? Não existe isso não. A gente vê algumas pessoas parecidas com ET por aí, né? Mas no ET, assim, verdadeiramente... Pensamos que tal pode ser o efeito de ser um tópico muito presente e de certa forma gerar algum cansaço e todo um volume de negócio em volta do mesmo. Poderá não ajudar a progredir. Mas por outro lado também há quem valorize e acredite no evento e a sua projeção na cidade e no mundo. Não há evidências definitivas, como vídeos ou fotos autenticadas, que tenham sido publicamente divulgadas até o momento. Muitas pessoas envolvidas no caso relataram avistamentos e experiências. O caso permanece sem uma confirmação definitiva física. Existem alguns vídeos do suposto ser vindos a público, mas nenhum foi considerado real até a data. Evidências irrefutáveis a considerar. Múltiplas testemunhas independentes descreveram experiências semelhantes e consistentes. Neste caso é o indício mais forte de que algo invulgar terá mesmo ocorrido. Movimentações de organizações militares governamentais, estrangeiras avistadas em largo número nas horas seguintes do evento, também relatados por vários habitantes da época, bem como restrições de entrada e passagem negadas a civis na cidade, é também um forte prenúncio de que algo enigmático estava a ocorrer. O que acaba por dar menos força à história, do nosso ponto de vista, é uma alegada prática comum das testemunhas, quererem retirar vantagens econômicas com a história. Este, aliás, é um ponto que desacredita grande parte dos casos onde o mesmo ocorre. Daí por vezes ocorre o chamado enriquecimento da história, entrando num campo do imaginário para enriquecer e valorizar o relato, alterando por vezes o contexto da mesma e manipulando o acontecimento original. Outro fator que é um fraco indicador de sustentabilidade da verdade, está relacionado com a classificação da população local do acontecimento, que parece desacreditada. O nosso parecer, embora até ao momento não seja uma opinião 100% determinada, tudo aponta de forma global que algum fator desconhecido tenha ocorrido naquele dia de janeiro de 1996. Tantos relatos coincidentes não deve ser apenas coincidência pura. Para além disso, o forte dispositivo e movimento de militares e oficiais é algo de concreto que aconteceu, indicia algo anormal. Não existindo uma tese que sustente tal preocupação, é fácil perceber que algo estava realmente a ser encoberto, resta saber o que realmente seria. Convido todos os espectadores deste vídeo à reflexão e podem e devem deixar as suas impressões, ideias e opiniões nos comentários. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like. Deixem opiniões nos comentários, todas são importantes. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.